Bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Léo? Tudo bom, Daphne? Bom dia a todo mundo. Vou te fazer uma pergunta direta. A vitória da Espanha é uma derrota do sionismo, Breno? É uma derrota das lideranças sionistas, sem dúvida, que apoiaram a seleção argentina, ainda que essa não seja a razão principal de ter torcido contra a Argentina. Mas foi uma delas, né? É uma razão suplementar. Você falou da arbitragem, dos erros, do Não, e favorecimento. porque é evidente que uma das essências do futebol é a rivalidade seminal entre Brasil e Argentina. Que uma vez ou outra podemos abrir exceção, por exemplo, em 2022, É eu verdade. achava que era a última Copa do Messi, no jogo final contra a França, eu torci pela Argentina, Eu também. pela primeira vez na minha existência. Mas foi uma exceção. A rivalidade entre Brasil e Argentina, especialmente com o perdão do vocábulo, especialmente quando nós estamos na merda, essa rivalidade é essencial. É. Mas você não pode querer que um torcedor palmeirense torça pelo Corinthians. Você não pode querer que um torcedor do Santos torça pelo Palmeiras. Isso não vai acontecer. Mas é legal, né? Foi legal. Depois eu fui descobrir, né, que o Lamine Yamal se manifestou pela Palestina. Aí tem um monte de razões suplementares. Agora, na essência, tinha duas questões em jogo. Primeiro, a rivalidade. Segundo, o ataque especulativo movido pela imprensa europeia, pela imprensa argentina e até parte da imprensa brasileira contra o Pelé. É verdade. É um ataque com más intenções, não é apenas um debate esportivo, é um ataque que visa consolidar a Europa como o palco incontestável do futebol mundial, porque embora o Messi seja argentino, ele é um sul-americano do jeito que os europeus gostam, que ainda menor de idade foi jogar na Europa. Ele nunca vestiu a camisa de um clube argentino. Ele jamais jogou por um clube argentino. Ele é o jogador de exportação, esse tipo de personagem esportivo, do qual a Europa apostou suas fichas para se consolidar como aquilo que nunca foi, que é o centro do futebol mundial. O ataque especulativo contra o Pelé tem esse pano de fundo. Infelizmente, a gente tem, Léo, muitos Enzos no Brasil, os antigos Mauricinhos, que compram essa ideia maluca do ponto de vista esportivo, do ponto de vista histórico e do ponto de vista das simbologias nacionais. Porque eu ouso dizer que, ao lado do hino e da bandeira, a figura histórica do Pelé é um ativo nacional. É formador da nossa identidade, né? Então eu acho que isso é Claro. E tem fundamental. aquela frase que eu tenho repetido à exaustão, mas que eu acho que define tudo. O Messi ficou famoso por causa do futebol. O futebol ficou famoso por causa do Pelé. Boa frase. É isso aí. Valeu, gente. Bom dia, boa semana para vocês. Bom programa aí. Vamos em frente. Valeu, abração. Bom, vamos lá. O Cláudio Alves diz assim: os argentinos não sabem que são sul-americanos. Né? Eu estava falando para o Léo que aqui onde eu assisti o jogo, no Rio, estava todo mundo torcendo pela Espanha. Parecia final de Copa do Mundo. As pessoas com camisa da Espanha e cada gol perdido ali, cada tentativa não concretizada era sofrido, entendeu? Agora, voltando a falar do Pelé, o Pelé foi homenageado, né? Eu acho que foi quando apareceu a cara do Pelé, né? Antes apareceu os Ronaldinhos, né? Mas quando apareceu a cara do Pelé, o pessoal gritou no bar, né? Parecia que era jogo do Brasil, que o Brasil tinha feito um gol, né? Enfim, como é o que mais você comentaria, né, a respeito dessas homenagens? Os Ronaldinhos com a Madonna e a homenagem ao Pelé. Bom, primeiro eu achei quase tudo isso muito brega, né? Muito brega. Ver o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno vestidos de Teletubbies. Porra, que coisa demais. Mesmo a Madonna, de onde saiu aquele figurino da Madonna? Deus do céu. Era uma coisa, parecia, com devido respeito aos profissionais da emissora, parecia programa do SBT. Eu acho que nos Estados Unidos, brega. como disse o Léo, não tem mais essa. Não, é muito brega. O futebol é um espetáculo por si só. Tem esporte que precisa de sustentação. Não é?
seja, tudo bem, futebol americano precisa de sustentação, esses espetáculos artísticos. O futebol é espetáculo por si só. Ele não precisa disso. Ele não precisa de 30 e tantos minutos de intervalo para uma apresentação de shows de mau gosto. Entendeu? Por que o Tom Cruise falando sobre futebol não entende não tem nada a ver? Eu não escutei, porque eu estava no bar e eu não escutei o que ele falou, mas também achei aquilo ali nada a ver. Justin Bieber, o que isso tem a ver? É um negócio assim, da pá virada. A homenagem ao Pelé tem a ver com futebol. Aí tudo bem. Eventualmente outras. Agora o resto tudo é circense. Eu acho uma bobagem. Mas gostei da. É muita breguice. É muita breguice. É pior que assistir festival de música sertaneja. Nossa Senhora, é um horror. Um horror. Mas tudo bem, passa logo, o que importa é o futebol. O que importa é o futebol. Numa final de Copa do Mundo, o que importa é o futebol. Isso. Eu achei. Agora, a homenagem ao Pelé foi legal que no instante que aparece o Pelé, a torcida, a maioria do estádio estava tomado por torcedores argentinos, eles silenciam, né? Não consegui perceber isso. Eu consegui perceber porque eu estava na rua, num bar cheio de gente. O que eu consegui, por exemplo, perceber, e aí eu queria pedir para você comentar também, as aparições, né? Quando o Trump aparecia na tela da televisão. Isso foi legal, é a melhor parte do show. Todo mundo vaiou, mas todo mundo vaiou de um jeito. Isso é a parte legal. Esse foi o melhor show do intervalo. Exatamente. O resto tudo, pelo amor de Deus, que mau gosto, gente, que mau gosto. É vergonha alheia eu tinha ao assistir esse show. Agora, Breno, futebol, eu queria saber, né? Se você acha o que era aquele grupo coreano, os Menudos da Coreia? Nem sabia quem era. Eu sou tão ignorante nas músicas jovens. Era os Menudos coreanos, eles me lembravam os Menudos. Mas parece que fazem grande sucesso, né? Bom. É a gente que vive na nossa bolha aí, de um pouco mais de idade, que não conhece, mas tinha jovens. Eu achei. É um negócio só nos Estados Unidos para fazerem isso. Intervalo para hidratação, para ter 4 tempos do jogo, igual no basquete, e essa história de show. Mas isso é uma questão capitalista de fazer a publicidade nesse intervalo. Não, todas as vezes que os campeonatos foram na Europa, que também são países capitalistas, não tem esse show, né? Tem na abertura da Copa do Mundo e tem alguma coisinha no encerramento, antes de começar o jogo. Começou a partida, o futebol é espetáculo suficiente. A gente quer que o intervalo corra rápido para o jogo voltar. Uhum. Agora, deixa eu botar uma foto aqui que eu mandei até para você, que eu acho que é muito representativa, né? Essas crianças e esse mural do Yamal, que foi justamente o Lamine Yamal, que é aquele menino, enfim, que é uma das grandes estrelas lá da Espanha, e ele que segurou a bandeira da Palestina, né? Se, por um lado, ele se posicionou politicamente nessa Copa, do outro, o Messi não se posiciona politicamente, foi muito duramente criticado, pelo menos também aqui na bolha da esquerda, por não se posicionar contra o racismo da torcida argentina, etc. Veja, Daphne, eu não acho que possa ser julgado um jogador de futebol pelo seu posicionamento político. São 2 coisas diferentes. O que o atleta é em campo e o que ele é fora do campo. Nós não podemos não confundir essas métricas. Nós podemos, como, por exemplo, eu tenho muita satisfação em ver quando um atleta como o Yamal se posiciona, ou quando o Muhammad Ali se posicionava, ou toda vez que um atleta, uma figura de grande envergadura popular no terreno do esporte ou da cultura se posiciona. Essas pessoas merecem, claro, a nossa admiração, merecem o nosso aplauso, merecem a nossa emoção. Agora, isso tem a ver com a sua atitude como cidadão. É diferente do que a sua situação como esportista, no caso, como jogador de futebol. Eu não vou julgar o Messi por ele não se posicionar. Como esportista, como cidadão é outra coisa. Como esportista, eu não vou julgar o Messi pelo seu posicionamento político. Ele é ou deixa de ser
como futebolista, aquilo que ele demonstra em campo, não o que ele demonstra fora de campo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, embora possa servir o comportamento cidadão de um jogador, possa servir de razão suplementar para a nossa admiração. O Messi deve ser, por exemplo, avaliado no jogo de ontem pela sua apatia, porque ele simplesmente sumiu do jogo numa hora decisiva. Aí sim ele pode ser criticado. Outra coisa é seu comportamento como cidadão. Eu não misturo essas coisas, porque senão nós vamos ter um olhar enviesado, um olhar ideologizado sobre o esporte. Isso não só é errado na relação com o esporte, como cria um pensamento elitista de superioridade moral da esquerda sobre o povo, porque o povo não pensa desse jeito. O povo não pensa desse jeito. O povo olha para o futebol e, fundamentalmente, o que ele está vendo, especialmente quando assiste a seleção brasileira, é se ela está honrando o país, se ela está honrando o povo. Não fica pensando na posição política de A, B ou C. O futebol e o esporte em geral não pode ser medido pela mesma régua que a gente mede o debate público. Eu entendo perfeitamente, eu também me comporto assim, que nós devemos admirar muito mais um jogador que, como cidadão, a gente deve admirar muito mais um jogador que se posiciona do que um que não se posiciona. E, claro, nós devemos admirar muito mais um jogador que se posiciona do que outro que se posiciona mal, não é? Como cidadão. Agora, como esportista, a gente não pode usar essa régua. Eu não vou dizer que o Yamal é melhor que o Messi porque o Yamal é a favor da causa palestina. Como eu acho absurdo alguém dizer que o Maradona era melhor do que o Pelé por conta da sua atitude ideológica. Isso não funciona. São réguas diferentes para situações diferentes. Não é razoável alguém utilizar um critério não esportivo para medir um esportista, no que diz respeito à atividade esportiva, não no que diz respeito ao seu comportamento como cidadão. Né? Tem que separar essas coisas, senão o nosso critério vai ser um critério muito ruim e muito aborrecido, muito chato. Né? Voltando a falar do Trump, no final, lá, quando os jogadores tem que cumprimentar, eu ainda fiquei pensando assim, coitado desses meninos que ganharam, agora vou ter que cumprimentar esse rato desse Trump, né? O Yamal foi um que visivelmente estava desconfortável ao cumprimentar o Trump, e tinha um jogador da Argentina, que agora eu não me lembro o nome, que não deu a mão para o Trump. Né? 2 jogadores da Argentina não deram a mão. Você lembra o nome? Acho que foi o Lautaro Martínez e o outro eu não prestei atenção. Como é que você vê também? Porque, tudo bem, a gente talvez não julgue a posicionamento político e não julgue como tem que julgar pelo futebol, de acordo com o que você está falando, mas também um não cumprimentar faz a gente, eu pelo menos admiro mais o cara ainda, entendeu? De claro. Não dar a mão do Trump. O Yamal deu a mão do Trump, mas ele visivelmente não queria dar. Mas veja, é uma situação extremamente constrangedora. Extremamente constrangedora. Tanto é assim que os jogadores da Argentina não deram a mão ao Trump, mas evitando o constrangimento de uma cena de recusa. Eles passaram em diante assim, o Trump estava cumprimentando o jogador de trás, e o Yamal hesita, porque é realmente complexo isso. Afinal de contas, é uma final, quem está premiando é o anfitrião, é o país anfitrião, e isso não é fácil, não é... Tanto que o Yamal, que é um jogador claramente posicionado, hesita. Né? E volto a dizer, Daphne, claro, puxa, eu tenho uma admiração enorme pela postura cidadã do Yamal, né? Pelo filho de imigrante, né? Acho que para ele deve ter sido muito difícil dar aquela mão para o Trump. Agora, repito, nós devemos separar uma coisa da outra. Eu busco sempre separar. Tem jogadores que eu acho que foram formidáveis na história do país, esportistas que foram formidáveis na história do país e do mundo, que eram ideologicamente uma tragédia. O que vai fazer?
A gente vai mudar a avaliação esportiva que a gente tem sobre ele em função disso. Então, mas, claro, evidentemente que isso gera mais admiração, né? O Beto está dizendo que se ele fosse jogador, ele tivesse que dar a mão para o Trump, ele ia amarrar a chuteira na hora que. É fácil para a gente falar aqui de fora. É fácil para falar aqui de fora. Eu vou te dizer uma coisa. Meu avô foi técnico de boxe, né? Era talvez o patriarca do boxe brasileiro. Meu avô ficou vários anos preso no Estado Novo, torturado, amigos foram mortos. E meu avô sai da prisão, um tempinho depois ele comanda uma seleção de boxe olímpico do Brasil que foi disputar o Campeonato Sul-Americano no Chile e ganhou. E quando eles voltam ao Brasil, o Getúlio ainda era o presidente da República, quando eles voltam ao Brasil, o Getúlio recebe a delegação. E todos os jogadores, os lutadores e mais o técnico foram cumprimentar o Getúlio. Meu avô era um comunista firme e forte. Como é que ele não ia cumprimentar o Getúlio? Teve que cumprimentar. Ele não pôde se recusar a cumprimentar o Getúlio. É uma situação institucional em que os esportistas, no caso, estavam sendo recebidos pelo presidente do país, e no caso da final da Copa, estão sendo saudados pelo anfitrião. Não dá para esperar. É uma situação muito difícil. Muito difícil. Agora, voltando ainda a falar do Trump, né? Tem aqui uma matéria nossa que diz assim: Trump e Infantino terminam como os vilões da Copa do Mundo 2026. Ambos foram vaiados na cerimônia de encerramento, com destaque para o presidente dos Estados Unidos. Foi o que eu disse, né? Ficou. Os brasileiros aqui vaiavam o Trump. No estádio, vaiaram o Trump. E o Trump ali, ridiculamente, querendo aparecer na foto com a seleção espanhola, né? E esse Infantino também foi outro que ficou muito mal na fita, né, Breno? Sim, porque nitidamente houve um favoritismo da FIFA em relação à Argentina. Houve uma aposta na valorização do Messi, mais do que na seleção argentina. Por que essa valorização? Porque o Messi é o grande símbolo dessa era de domínio do futebol europeu. Eu não estou dizendo do futebol europeu do ponto de vista técnico, porque o Messi é argentino, mas desta era em que o futebol europeu se consagrou como o grande território do futebol mundial. O Messi é o símbolo máximo de que é na Europa que jogam os grandes clubes, é na Europa que ocorrem os grandes campeonatos, e o papel de outras regiões, especialmente da América do Sul, é exportar jogadores para a Europa. O Messi é o exemplo mais pronto e acabado de que os jogadores sul-americanos devem ser sempre muito valorizados, desde que joguem na Europa. O Messi foi para jogar na Europa, ele ainda era menor de idade, tinha 13 ou 14 anos. O Messi jamais vestiu a camisa de um clube argentino. O Messi, logo nas divisões inferiores, ele foi jogar no Barcelona. Além do que, o Messi, que é esse grande símbolo da europeização do futebol, ele também é hoje um jogador no futebol norte-americano, que é uma aposta do capital esportivo mundial. O capital, os grandes detentores de capitais no esporte mundial, estão fazendo uma aposta na expansão do futebol nos Estados Unidos. E o Messi é um grande símbolo disso. Mesmo aos 39 anos de idade, ele joga ali pelo Miami, ele é um jogador de muito destaque. Né? Então, a FIFA quis valorizar o Messi. E por isso mesmo é que foi movido esse ataque especulativo contra o Pelé. A FIFA fez uma aposta de que o Messi sairia da Copa do Mundo como the GOAT, the greatest of all time. Ele saiu como the GOAT na partida final, né? Mas aí como a cabra, né? Ou seja, não jogou em campo. Né? Mas essa foi uma aposta da FIFA no Messi. Eu repito, uma aposta na qual, infelizmente, caem alguns brasileiros, especialmente dessa geração Enzo. Eles caem nessa história.
Deixa eu agradecer aqui o superchat do José Arnulfo. O técnico Tite não apertou a mão do Bolsonaro quando o Brasil foi campeão na Copa América de 2019. E aí eu vou ler outros aqui para você aproveitar e, enfim, responder se quiser. O Célio diz assim: se o futebol serve para alguma coisa para além dos ideais capitalistas, deveria combater o fascismo, o racismo e os genocídios. E aí, depois eu vou te adicionar uma questão. E a Regina, não, Brena, é porque o Messi é muito patrocinado, precisou ficar até o fim. Tudo é dinheiro. Essa coisa também foi levantada a respeito da ida do próprio Neymar, né? Que a gente falou. Todos os grandes jogadores são muito patrocinados. O Yamal é muito patrocinado também. Estupidamente patrocinado. O Mbappé é tremendamente patrocinado. Toda a elite do futebol é muito patrocinada. Todos os 10 ou 20 maiores jogadores do mundo hoje são muito patrocinados. Isso não é uma exclusividade do Messi. Por que, então, a FIFA se moveu em relação ao Messi? Porque ele tem um simbolismo maior nessas duas esferas, na entronização da Europa como grande território do futebol e, de um lado, como um ativo para a expansão do futebol nos Estados Unidos. É uma nova fronteira de negócios que se abriu. Eu não estou descartando esse argumento de que ele é muito patrocinado, estou dizendo que ele não é o diferencial. Eu não duvido que o Yamal rapidamente terá o mesmo padrão de patrocínio que o Messi, se é que já não tem. Não existe nessa área. O futebol é uma atividade mercantilizada. Ela está submetida à lógica da acumulação capitalista. Todos esses grandes jogadores, que são os ativos do futebol, os principais ativos do futebol, são extremamente patrocinados. Vou continuando aqui a leitura dos superchats. O Gerson diz: Lamine Yamal deve ser celebrado em tempos de genocídio como o que sofre o povo palestino. É descabido e vergonhosa qualquer tolerância. O líder político da agressão repúdio e punição aos genocidas. Segura aí que a gente vai falar sobre isso. A Vera diz que a França decepcionou. O Peso Pesado diz: jovens, o show do intervalo é uma prática da final do Super Bowl americano, não é novidade para os americanos, só para quem não conhece futebol americano. E a Andréia Viseu e a Cláudia Scheinbaum, maravilhosa e digna, diz aqui. Então, sobre o Yamal, né? Você escreveu assim no seu X: futebol é futebol, mas não se pode ficar indiferente ao fato de que na final desta Copa, Israel esteja de corpo e alma pela seleção argentina, enquanto as ruas palestinas torcem pela Espanha de Yamal. Simplesmente inaceitável estar na mesma arquibancada que Netanyahu e Ben-Gvir. Enfim, queria que você falasse um pouquinho desse X, né, sobre essa preferência do sionismo pela torcida argentina e também por essa preferência dos palestinos pelo Yamal. Por que os palestinos incensam tanto a figura do Yamal, Breno? Bom, porque quando o Barcelona ganhou seu último título, o Yamal desfila pelas ruas de Barcelona com a bandeira da Palestina. Uhum. Ele demonstra sua solidariedade à causa palestina. Foi uma imagem que percorreu o mundo, chegou a Gaza, chegou aos territórios ocupados, e o povo palestino vibra com Yamal por conta disso. E isso imediatamente provocou uma resposta, na medida em que a Argentina começou a demonstrar a possibilidade de avançar na Copa. Qual foi a resposta? O regime sionista se alinhou com a Argentina. Derrotar a Espanha era derrotar o Yamal. Por isso que Ben-Gvir, Smotrich, Netanyahu apoiam a Argentina, de corpo e alma. E por isso que há um apoio majoritário à Argentina dentro de Israel. É o único país no qual a maioria apoiou a Argentina contra a Espanha nessa Copa foi Israel. Uhum. Em todos os outros países, com exceção da própria Argentina, a maioria das pessoas apoia a Espanha, pelas mais diversas razões. Né? Então, a Argentina acabou se transformando num símbolo. Infelizmente, num símbolo... Primeiro, um símbolo antiesportivo.
por conta da proteção da FIFA. Depois, num símbolo das vozes mais reacionárias do planeta. Não só das lideranças sionistas, mas também de Trump. Nenhuma voz da direita mundial escondeu sua preferência pela Argentina de Milei, pela Argentina que ia enfrentar uma Espanha que tinha Yamal, uma Espanha que hoje é governada por Pedro Sánchez, que é a mais ativa voz entre os governantes europeus contra o regime sionista. Então, houve uma clivagem nos apoios. Israel se transformou, a seleção argentina se transformou num símbolo para Israel, se transformou num símbolo para a direita mais bestial do planeta. E esta, para mim, era uma razão suplementar para ser favorável à Espanha contra a Argentina. Veja, quais eram as razões para ser contra a Argentina? A rivalidade esportiva. Essa é uma razão absolutamente legítima. Nós não estamos falando de uma guerra, nós estamos falando de futebol. Então, a rivalidade esportiva entre o Brasil e a Argentina é um elemento essencial de por que ter sido contra a Argentina nessa Copa. Um segundo elemento é o ataque especulativo contra o Pelé, essa tentativa de entronizar o Messi, é uma segunda razão. Uma terceira razão é o fato da FIFA proteger a Argentina e a Argentina ter sido ajudada pela arbitragem. Essa é uma terceira razão. Uma quarta razão é o fato de que, repito, a direita mais bestial do planeta esteve com a Argentina contra a Espanha. E, portanto, evidentemente, as vozes progressistas, democráticas e humanistas deveriam estar pela Espanha contra a Argentina. Então, são 4 razões, cada qual escolhe qual a sua prioritária, mas são 4 razões suficientes para se estar contra a seleção da Argentina. E para estar a favor da seleção da Argentina, o que teríamos? Solidariedade latino-americana, admiração pelo futebol do Messi. São razões frágeis, porque nós não estamos, repito, falando da política estrito sensu, nós não estamos falando de geopolítica, nós estamos falando de futebol. Então, é possível continuar a pregar a unidade latino-americana, com exceção do futebol. No futebol não precisa ter unidade latino-americana, nem pode ter, porque a rivalidade entre Brasil e Argentina é da essência, da graça desse esporte. Não é? É da essência essa rivalidade. Como é a rivalidade entre Argentina e Uruguai, ou entre Brasil e Uruguai. Sendo que Brasil e Uruguai é um pouco diferente. O Uruguai é sempre minha segunda equipe nas Copas do Mundo, porque, não sei porquê, acho que pela raça deles, que eles são muito mais... não sei, é afetivo. Eu não, contra a Argentina, com exceção de 2022, que eu achava que, porque o Messi merecia pelo menos uma Copa do Mundo, ele já tinha disputado aquele momento, ele estava na 5ª Copa do Mundo, nunca tinha ganho nada, coitado. Então ele merecia ganhar a Copa. Eu torci pela Argentina e pelo futebol aguerrido que a Argentina mostrou naquele jogo e coisa e tal. Então as razões para torcer contra a Argentina são muito superiores às razões para torcer a favor. Até porque, na final de ontem, o Messi se apagou. Eu quero que alguém aponte uma final em que o Pelé tenha se apagado, já que é para fazer essa comparação. Quero que você aponte uma final em que o Pelé tenha se apagado. Final de qualquer campeonato, não só da Copa do Mundo. Vale Copa do Mundo, vale torneios internacionais, vale Mundial Interclubes, vale Libertadores, vale final de Campeonato Paulista. Você sabe que o Pelé, em toda a sua carreira, na qual ele disputou perto de 30 finais, ele perdeu só 2. No Campeonato Paulista, nos anos 60, ele perdeu 2 finais. Entendeu? O Messi se apagou na final de ontem. Como é que você... Então, isso também abala as razões para torcer pela seleção argentina. Por isso que eu acho que esses 4 motivos são essenciais para torcer a favor da Espanha. Podíamos agregar um 5º motivo. Eu estou vendo aqui um comentário com o qual eu não concordo, mas eu vou dizer com o que eu concordo. O 5º motivo é o silêncio da torcida da AFA, da Associação de Futebol Argentino, que é a CBF deles, e dos próprios jogadores em relação ao comportamento racista
de setores da torcida argentina que estavam no estádio. Eu não concordo com o que disse nosso caríssimo espectador, o racismo do povo argentino. Isso aqui é uma generalização que não cabe. Eu não concordo com ela. Eu considero o povo argentino um dos povos mais generosos e mobilizados da América Latina. Isso daqui não é uma crítica ao povo argentino. Tem racismo na Argentina, como tem no Brasil. Tá? Então, isso não é um atributo exclusivo do povo argentino. Tá? Não é um atributo exclusivo do povo argentino. Mas o comportamento de setores da torcida argentina nos estádios merecia um pronunciamento da AFA, pelo menos da AFA, ou dos jogadores, ou do Messi. Esse silêncio é um quinto motivo para torcer contra a Argentina. Olha, colocado nesses termos. Não é racismo do povo argentino. Aqui temos que tomar cuidado com a xenofobia. Isso é uma competição esportiva. Nós devemos repudiar a xenofobia. Exatamente. Foi o que eu falei, né? O carioca que tem uma rivalidade enorme contra os argentinos por causa do futebol, não é xenofobia, por causa do futebol. Um comentário que eu fiz mais cedo. Mas deixa eu ler aqui o comentário do Carlos César, que enviou um superchat. Obrigada, Carlos César. Fizeram de tudo para anular a Espanha ontem, não adiantou. Inclusive, gol anulado. Era para ser 2-0. Era para ser 2-0, Breno? Eu não vi esse gol anulado, foi na hora que eu tinha ido no banheiro. Foram 2 gols anulados que a gente... Foi, eu não vi. Não, o primeiro eu vi, mas... Não deles eu tive dúvida, mas não foi nítido o atropelo do árbitro. Era uma situação... De fato, ali ele pode ter pisado no pé. Pode ter havido uma falta antes do gol. Mas tá bom, venceu, tá ótimo. Não precisamos do C. Se não tivesse anulado. Tá de bom tamanho. Foi evidente, veja, eu não estou menosprezando, que foi evidente que o juiz tinha muito mais complacência com a Argentina, muito mais simpatia pela Argentina do que pela Espanha em campo. Né? O Paredes, ele devia ter sido expulso e não foi expulso. O Paredes é um delinquente. É um delinquente, ou seja, ele é colocado em campo para fazer o que fez. Para bater. Para provocar, para catimbar, para bater, para tentar entrar na cabeça do jogador adversário e tirar a concentração, para transformar o jogo num cenário de pugilismo. É isso que o Paredes... Essa é a missão do Paredes. E um cara como esse, ele deu mais do que razões suficientes para ser expulso. O juiz não expulsa. Você teve vários momentos no jogo em que ficou claro que o juiz favorecia a Argentina contra a Espanha. Agora, a Argentina não tinha futebol. A Argentina conseguiu uma façanha. No primeiro tempo, você teve 20 chutes a gols da Espanha e 0 da Argentina. Isso nunca aconteceu numa final. Aliás, foi a final mais chata desde 94. Né? Que partidinha chata. E muito contra o futebol da Argentina. A Argentina jogou numa retranca absoluta. Muito bem, a Cristina está dizendo que te ama. Olha só, declaração de amor aqui. Obrigada, Cristina. Mas, Breno, deixa eu te perguntar uma outra coisa para a gente finalizar. O que você destacaria? Faz um balanço aí geral da Copa inteira. O que você diria? Você disse que a final foi chata, mas e a Copa? A Copa foi emocionante. Eu dou o braço a torcer em relação à FIFA, no que diz respeito à decisão de abrir a Copa para 48 seleções. Eu, no início, achava essa decisão um absurdo para o espetáculo, né? Porque você ia trazer um monte de seleção fraca, ia ter um monte de jogo sem graça, em que as equipes mais fortes espancariam as seleções mais fracas, mas não aconteceu nada disso. A maioria dessas equipes mais fracas enfrentaram de igual para igual as mais fortes, e muitos dos jogos mais emocionantes que nós tivemos, muitos desses jogos mais emocionantes foram exatamente essas equipes mais fracas quase vencendo as mais fortes, ou até vencendo. O Paraguai desclassificou a Alemanha. Né? É um exemplo. O Cabo Verde mereceu ganhar da Argentina e o Egito também. Né? Então, eu acho que ampliar a seleção
a Copa para 48 seleções foi uma decisão acertadíssima. Agora que a FIFA fala em ampliar para 64, a gente pode achar um exagero, mas temos que dar um crédito, porque essa de ampliar para 48 foi muito bacana. Foi uma Copa com partidas muito emocionantes, muito emocionantes. Ó. A final não fez jus ao que foi a Copa do Mundo. Não fez jus. Nós tivemos, olha, faz tempo que eu não vi uma Copa do Mundo tão empolgante, com muitos gols, com muitos craques, com muitos protagonistas, não é? Puxa, olha só, vamos nos lembrar aqui, Cabo Verde nos deu vozinha e nos deu o Cabral, que fez o gol mais bonito da Copa, um gol que só é comparável com o gol do Carlos Alberto, pelo envolvimento coletivo da equipe, só é comparável com o gol do Carlos Alberto na final da Copa de 70. Praticamente toda a equipe de Cabo Verde toca na bola, aquele gol contra a Argentina. Né? Então você teve momentos heróicos. A própria Argentina nos deu momentos heróicos, por exemplo, na virada contra a Inglaterra. Embora eu estivesse torcendo contra a Inglaterra, o que a Argentina fez em 7 minutos no jogo contra a Inglaterra é inacreditável. Né? Justiça se faça ao bom esporte, ao bom futebol. Não é? Então, eu achei uma Copa fantástica. Nós vamos sentir muita falta. Eu já entrei em crise de abstinência. Já estou em crise de abstinência. Olha, é uma coisa assim, faz uma falta. Vai demorar até a gente recompor a nossa energia pessoal. Né? Logo vem a campanha eleitoral, presidencial, novas emoções virão. Mas, puxa vida, que momento foi esse? A Copa do Mundo é algo formidável. Eu assisto... Eu falei isso ontem. Eu fiquei até com vontade de ir para a próxima Copa presencialmente, né? Vamos ver. Você sabe que essa vontade eu não tenho, eu acho que eu nunca tive, porque, cara, você vai para o estádio ver a Copa do Mundo. Bom, eu não gosto de torcer, faz muito tempo que eu não gosto de torcer, já gostei muito, mas eu gosto de assistir o futebol. E assistir na sala de casa comendo pipoca, eu acho mais divertido. Nossa, eu sou o contrário. Eu gosto da muvuca, eu gosto da gente. Não. Faz muito tempo que eu não vou ao estádio. Faz muito tempo. Não sei se é a idade, acho que com a idade eu fiquei ainda mais chato. Então, eu prefiro assistir futebol. Às vezes eu convido amigos para vir aqui em casa quando é jogo do Brasil e tudo, mas, em geral, eu prefiro assistir sozinho. Eu ontem fui assistir a final sozinho aqui em casa, eu e meus cachorros, porque eu gosto de ver o futebol. Eu assisto, repito a jogada no celular quando eu estou vendo na televisão, quero entender quem errou, quem acertou, né? Eu fico buscando os diversos comentários para entender os erros táticos que o técnico cometeu. Eu gosto do futebol. E essa Copa foi um espetáculo. Claro, uma desgraça para o Brasil, né? A seleção brasileira faliu. Essa é uma sexta razão para torcer contra a Argentina. Bom, faz parte da rivalidade esportiva. Isso. Deixa eu agradecer aqui o superchat da Maria Lúcia. Faça um corte da fala do Breno, perfeita. Obrigada. Agradecer a Patrícia. Obrigada, Patrícia Ronck, pelo elogio. Deixa eu também trazer a Juan. Juan diz assim, Breno, você está falando da Argentina ou do bolsonarismo? A Laurita, o que eu gostei nessa Copa foi trazer os times africanos e da América Latina, bem lembrado, Laurita. A Júnia, em 2014, no Brasil, os misóginos atacaram Dilma, acabou meu encanto pelo futebol do Brasil, disse ela. Bem lembrado. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Posso? Perdão. Pode. Veja, pessoal, vamos combinar uma coisa. Os ingressos na Copa 2014 estavam pelos olhos da cara. Só foram aos estádios, e eu estava no dia em que a Dilma foi vaiada, que foi na abertura da Copa. Brasil. Estava? Sim. Foi a última vez que eu fui um jogo da seleção, foi a abertura da Copa de 2014. Eu estava... Então, quem estava no estádio era a classe média alta, que majoritariamente é de direita, antipetista, reacionária. Nós vamos parar de gostar de futebol porque a classe média alta vai ao estádio e vai a presidente da República. O futebol merece mais do que isso. O futebol não é a classe média alta. O futebol não são os Enzos que vão para o estádio vaiar a Dilma. Uhum. Não é?
Então, não pode. Claro, a pessoa pode gostar ou deixar de gostar do que quiser. Quem sou eu para dizer como uma pessoa deve agir? Mas eu não acho que seja motivo suficiente o comportamento da torcida dos Mauricinhos na Copa de 2014, né? Talvez seja o que eles querem. Foi o Luciano Huck, né? A gente nunca vai esquecer. O líder, o Enzo Mor do país, né? Enzo Mor do país. O Enzo Mor do país, o Luciano Huck. Entendeu? É isso que eles querem virar donos do maior ativo cultural do país, que é o futebol. Eles querem que o futebol seja do Luciano Huck, da classe média alta, que o futebol deixe de ser do povo. Nós não podemos dar essa luta por perdida e sair do ringue, atirar a toalha e dizer do futebol nós não gostamos mais. Nós temos que disputar o futebol, nós temos que dialogar sobre o futebol. O futebol é o maior ativo cultural brasileiro. Pessoal, o Brasil... Ninguém sabia quem era o Brasil antes do futebol. Ninguém tinha ideia onde o Brasil ficava. As gerações mais novas não sabem o que é isso. O Brasil era algum lugar perdido no sul do mundo que metade da humanidade apostava que a capital era Buenos Aires. Uhum. O Brasil era menos conhecido que a Nova Zelândia para nós. O que faz o Brasil ser conhecido no mundo é o futebol. É o futebol que nos dá identidade mundial. E é o futebol que gera um tipo de energia afetiva que o Brasil nunca conheceu. Um país sofrido, 300 anos de escravidão, tremenda desigualdade. O futebol nos dá uma energia diferente. E a gente não pode entregar o futebol para a direita, não pode entregar o futebol para os Enzos. Não pode virar as costas para o futebol e dizer, não, a gente gosta do Messi. Que parte da esquerda faz isso. Não, a gente gosta do Maradona e do Messi. A gente não gosta mais de futebol brasileiro e a gente não gosta do Pelé porque o Pelé não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso tem que entregar o futebol para a direita. Você vê, olha, e sobre isso, né, até os africanos, né, o próprio Cabo Verde ficou sendo admirado por conta do futebol agora. Ninguém falava de Cabo Verde, né, e agora está todo mundo falando de vozinha em Cabo Verde. Eu acho que o futebol proporciona isso também. Você sabe quando é que uma seleção de negros derrotou a Europa? No Brasil. Os negros que derrotavam a Europa era o Brasil. Uhum. O Cabo Verde, que venceu a Copa do Mundo, é o Brasil. Por isso que o futebol europeu foi pro tudo ou nada para superar o futebol brasileiro e transformar em exportador de commodities, em exportador de jogadores. Uhum. Ô, Breno, mas... tenho lá, perdão te interromper, tenho lá minhas dúvidas se essa simpatia impulsionada da comparação com Pelé, tanto por Maradona no passado quanto por Messi, tenho lá minhas dúvidas se isso não é também uma construção racista. Só para a gente terminar aqui, acho que eu li o do Gerson, acho que eu li todos. Já li todos. Muito bem, obrigada. Não, agora apareceu um. Maquiavel Brazuca, a camisa amarela é o maior símbolo do soft power brasileiro, do Brasil. E o Carlos César, imagina o Trump num Fla-Flu, Daphne. Não cabe nem Trump, nem... eu sou fluminense, gente, mas não desejo isso nem para os flamenguistas, tá? Não quero Trump por aqui, não. Mas vamos lá. Obrigada, Carlos César, pelo carinho e pelo superchat também. Breno, para a gente começar a finalizar aqui, você falou do sionismo, falou da figura nefasta do Netanyahu, né? Você publicou no seu X um outro aspecto. Você escreveu assim: merece aplausos o compromisso do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, de buscar os meios para prender Netanyahu e deportá-lo à Haia, caso ele pise na cidade para assistir à Assembleia Geral da ONU. Lástima que foi abolida a pena de morte do Tribunal Penal Internacional. Você está aí louvando a atitude desse prefeito de Nova York, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, já que você se manifestou. Não, lembrando que durante a campanha eleitoral para a prefeitura, Mamdani tinha dito que, perguntado por um debate, ele disse que se Netanyahu pisasse em Nova York, ele ordenaria a polícia nova-iorquina, lá nos Estados Unidos as polícias são municipais, em muitos casos, que ele ordenaria a polícia nova-iorquina que o prendesse e o deportasse
diretamente à Corte de Haia para ser julgado, ao Tribunal Penal Internacional, cumpriria o mandato de prisão já expedido pelo Tribunal Penal Internacional. E ele agora volta a afirmar isso, de que ele vai buscar os meios legais, caso Netanyahu vá à Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro, como disse que irá, ele buscará os meios para prender Netanyahu e deportá-lo à Haia, ou extraditá-lo à Haia. Nesse caso, a figura legal é extradição, não deportação. Extraditá-lo à Haia. Não é? Eu achei isso de uma enorme coragem política. Eu não sei se é viável, porque até mesmo um canalha como Netanyahu pode estar protegido por imunidade diplomática, ou ir à Assembleia Geral da ONU. Essa imunidade diplomática é garantida pelo governo norte-americano, não pela prefeitura de Nova York. Não é? O governo norte-americano pode garantir a segurança de Netanyahu até mesmo contra a polícia de Nova York. Não é? Mas, de toda maneira, o posicionamento político do Mondani ele é muito correto e merece ser aplaudido. Foi essa a intenção desse meu comentário no X, além de reafirmar. As pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas assim, eu sou favorável à pena de morte em alguns casos. Eu sou favorável à pena de morte em 2 casos: crimes de genocídio e traição à pátria em tempos de guerra. Eu sou favorável à pena de morte nesses 2 casos. Não apenas como castigo, mas como exemplo. Exemplo de que a traição à pátria em tempos de guerra e o crime de genocídio são crimes absolutamente imperdoáveis e que devem servir de exemplo para que não sejam cometidos por outras pessoas ou outras lideranças. Então, no caso específico de Netanyahu e de toda a liderança sionista, eu seria favorável. Infelizmente, a pena de morte foi abolida no Tribunal Penal Internacional, não existe mais essa pena de morte. Eu seria favorável a um tribunal como o de Nuremberg e que Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir tivessem o mesmo fim das lideranças nazistas que foram enforcadas após aquele julgamento, que, infelizmente, também aquele julgamento foi desse respeito apenas a uma pequena parcela da liderança nazista. Agora, Breno, queria aproveitar esses 5 minutinhos finais aqui, porque, como você disse, a gente já está com saudade da Copa, mas agora começa a campanha, né, as eleições. E a gente viu hoje, no jornal Estado de São Paulo, teve um editorial afirmando que é uma chance de ouro para a direita descartar o Flávio Bolsonaro. Né? Ela está afirmando que o enfraquecimento da candidatura do Flávio abre espaço para a renovação do campo conservador e para uma alternativa de centro-direita. Queria saber se você acha que existe essa possibilidade de um descarte do Flávio a essa altura do campeonato, né? E como é que você está vendo aí o jogo das cadeiras nessa reta final para as eleições agora de 26? Eu acho que o Estadão sempre foi favorável à chamada terceira via, sempre buscou uma candidatura de direita contra o presidente Lula que não fosse do bolsonarismo e está tentando aproveitar o atual momento ruim de Flávio Bolsonaro para emplacar um nome deste quilate ou para apoiar um dos nomes que eventualmente pudessem representar essa perspectiva. Aí, no caso que nós temos na praça, é Caiado, Zema e Renan Santos. Né? São os 3 nomes da direita que estão na disputa, hoje com um percentual de apoio muito baixo. Agora, isso depende da família Bolsonaro abdicar da candidatura. É uma ilusão do Estadão, porque quem é o dono dos votos da direita? É Jair Bolsonaro. Fora do bolsonarismo, a direita tem muito pouco voto. Depende do bolsonarismo aceitar um acordo desse tipo. Se o Bolsonaro tivesse aceito Tarcísio de Freitas, que é oriundo do bolsonarismo, que é um homem do bolsonarismo, mas é bem aceito pelas elites, é bem aceito pela direita tradicional, teria havido esse nome que o Estadão gostaria de ter. Mas para que o Bolsonaro ia fazer isso? Por que ele ia colocar seus ovos em cestas alheias? O que ele teria a ganhar com isso? Se os votos são dele. Tá? Por que ele entregaria de bandeja esses votos para um outro projeto político? Não faz nenhum sentido. Não é?
Não faz nenhum sentido. Parece até o Ciro Gomes nas campanhas de 18 e 22, que achava que o PT tinha a obrigação de entregar a ele os votos para ele tentar disputar a presidência. Né? Então, eu não acredito que a família Bolsonaro, ou que o próprio Jair Bolsonaro, vá abdicar de ter uma candidatura própria. Teria que haver uma crise de proporções tsunâmicas para isso acontecer. Né? Teria que haver uma ruptura muito mais explícita do que a que existe entre eles. A Michelle Bolsonaro teria que aparecer em campo, por exemplo, dizendo que vai apoiar um outro candidato que não o Flávio Bolsonaro. Ou o próprio Jair Bolsonaro teria que mudar de posição. Teria que haver um cataclisma para o Flávio Bolsonaro deixar de ser o candidato. Flávio Bolsonaro tem cometido muitos erros, seus malfeitos têm ido a público, como no caso do Banco Master, e agora aparece essa foto dele com o sicário, que é o pau-mandado do Vorcaro, a crise toda com a Michelle, e ele vai mantendo uma massa de votos, embora ele tenha sofrido uma perda pequena, ele mantém a massa de votos em seu favor. Sim. Né? Então, como é que uma situação como essa poderia mudar? Caso se aprofunde a crise e o próprio Bolsonaro decida, o próprio Jair Bolsonaro, que é o dono dos votos, decida descartar o filho. Ou que haja uma ruptura no bolsonarismo muito mais profunda do que a que já ocorre. Então, eu acho que para usar um termo em inglês para esse tipo de situação, wishful thinking, puro desejo do Estadão, não tem conexão com a realidade material, pelo menos não com a realidade que a gente pode visualizar hoje. Tem que haver uma mudança dessa realidade para ser possível o descarte. Nós já estamos, Daphne, nós estamos a 75 dias das eleições. Bem pouco nós estamos tempo. muito próximos das eleições. Não é? Nós não estamos nem a 75 dias das eleições, exatamente hoje, eu acho. E tem também, que eu não perguntei para você, a gente já finalizou aqui o tempo, a questão do tarifaço, né, na semana passada, a resposta do governo brasileiro. Não sei como é que você viu isso e como é que isso influencia também nessa reta final da campanha. Rapidinho, para a gente finalizar. Olha, a aposta do governo Trump é a aposta para dentro e para fora do país. Né? Quer dizer, o tarifaço contra o Brasil tem a ver com o discurso para o público interno dos Estados Unidos, o discurso ultranacionalista, protecionista de Trump para tentar melhorar a situação eleitoral dos republicanos nas eleições de novembro, e tem a ver com a aposta externa que ele faz de que o medo move montanhas, ou seja, de que é mais eficaz aplicar o tarifaço contra o Brasil e alertar o povo brasileiro de que se não houver mudança de governo em outubro, a situação do Brasil vai ficar crítica e, portanto, provocar uma onda de pânico na população brasileira que a leve a votar numa candidatura contra Lula. A aposta do governo Trump é de que funciona mais esta lógica do pânico do que a de mostrar clemência em relação ao Brasil a pedido de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro pediu que o tarifaço não fosse aplicado. Então, a aposta, mesmo para a intervenção dos Estados Unidos na eleição brasileira, é a do big stick, é do porrete, é da ameaça, é a do pânico. Agora, eu tenho para mim que isso é um grave erro político da direita, porque isso faz o presidente Lula crescer, porque torna bastante nítido para a população, e o presidente Lula tem apostado nessa tecla, de que o grande divisor de águas nas eleições de outubro não é democracia e fascismo. Isso é uma conversa que interessa a 5% da população. O grande divisor de águas é entre os inimigos da pátria e os defensores da nação. E essa conversa interessa a todo o povo brasileiro. Então, eu considero que este cenário, no qual a defesa da pátria passa a ser a questão central, é um cenário favorável ao presidente Lula, e eu creio que ele está atuando nesse cenário com muita competência, muito vigor e muita combatividade. Perfeito. Bom, para a gente finalizar, só agradecer aqui ao querido Cláudio
disse que concorda inteiramente com você, quando você estava falando do Flávio. E o Glaston Andrade diz: Garrincha segurou a Copa de 62, lembrou da figura importante também de outro grande jogador brasileiro. Breno Altman, essa semana a programação do Opera Mundi está bastante densa, e aí trazemos aqui para você comentar. Gustavo Gaiofato, na segunda às 19, mudou os horários, né? Voltou, é horário normal de novo. Marcos Fernandes, analista geopolítico, às 19, Aniele na quarta, às 18, e o do Sauer, às 19 na quinta, e Rose Martins, analista internacional, às 19 na sexta. Bora lá falar um pouco dos temas. Com Gustavo Gaiofato, o tema que nós vamos conversar, o tema principal, né, que nós vamos conversar é se ainda é possível fazer uma revolução no Brasil, se a ideia de socialismo, de comunismo ainda tem vitalidade histórica ou se são coisas do passado. Tá? Esse é o tema com o Gustavo Gaiofato, que é um historiador, um professor. Vamos conversar com ele sobre isso. Se essas ideias não são peças de museu e que a esquerda, portanto, precisa de um outro tipo de abordagem nos tempos modernos. Com Marcos Fernandes, nós vamos analisar a retomada da guerra entre Irã e Estados Unidos. Hoje, pelo 9º dia, os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã responde na mesma moeda, é evidente a retomada da guerra. Isso. Até porque o Irã declarou que o memorando de entendimento está formalmente rompido em função das agressões norte-americanas. Com a Aniele Franco, é uma entrevista de trajetória, para a gente conhecer melhor a Aniele Franco, para conhecer melhor a sua trajetória, suas ideias, seus valores. É uma entrevista de perfil. O Wildo Sauer é um tema essencial. O Wildo Sauer, as pessoas o conhecem quando ele foi diretor de gás da Petrobras. Mas o Wildo Sauer é um dos principais cientistas do programa nuclear brasileiro, desde a época da ditadura. E ele, então, vai nos contar sobre a história do programa nuclear brasileiro, incluindo o projeto, depois arquivado, do Brasil ter sua bomba atômica. Por que e como esse projeto foi desenvolvido e depois foi arquivado. Então, essa é a conversa principal com o Wildo Sauer, a história secreta da indústria nuclear brasileira. E com a Rose Martins, finalmente, a entrevista é sobre a infindável guerra Rússia e Ucrânia, que também vive uma escalada, não é só no Oriente Médio a escalada, há uma escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia. Esse vai ser o tema com a Rose Martins na sexta-feira, às 7 horas. Breno, muito obrigada. Boa semana para você. Para você também, Daphne, boa segunda, boa semana. Começamos a semana felizes, que a Argentina perdeu. A Argentina está na mesma lama do que nós, então nós ficamos felizes. Boa segunda e boa semana para todo mundo que nos acompanha. Valeu. Gente, sem